ela está ali tortinha. Portanto, você tem algumas escolhas. Se você é boa de trigonometria, né, você pode ficar pensando quais são os ângulos ali, naquelas ideias de ângulos alternos e externos. Ou você decompõe o T1 e o T2 do jeito que você já está acostumada mesmo. Aqui ainda falta a força peso. E agora então eu vou pegar esse belo adesivo para cá. Olha, tá ficando bom esse bagulho. Beleza. E nós temos algumas informações. O ângulo aqui em cima, este ângulo é 60 graus. Nossa, tá feio. 60 graus, certo? Sim. Bem, com certeza esse ângulo de 60 graus tem alguma coisa a ver com os ângulos aqui embaixo. Né? Se tu lembrar lá da escolinha, lá do 8º ano, 7º ano talvez, naquelas paradinhas de alterno e externo, né? A gente sabe que esses ângulos aí têm alguma relação, não é mesmo? Quero dizer, para resumir todo o meu papo aqui também é 60. Entendeu? Sim. Isso. Exatamente. Muito bem. Bem, com essa informação aqui, as coisas já começam a andar. Né? Daí depende do que tu queres fazer. Tu queres decompor o P ou tu queres decompor esses caras. Com esse ângulozinho ali, a conversa já se resume. Por quê? Porque aqui é 90, de acordo com o anunciado, e a gente sabe que isso aqui é um ângulo raso de 180 graus. Então, o ângulo aqui, que vai nos ajudar com o 1, por exemplo, é o que falta para dar 180 graus. E aí, quanto que é 90 mais 60? 90 mais 60, aí o que menos 180 Isso. vai ser dar esse outro ângulo menor, né? Exatamente. Que é quanto? Pera. Eu tenho um problema de fazer conta de cabeça e eu demoro um pouco. Eu não tenho pressa alguma. Pode fazer no papel aí, sem pressa. Ok. Eu também tinha esse problema aí, seríssimo, por sinal, para um cara que é doutor. Só que eu comecei a dar tanta aula para criancinha, né? Eu tenho que ficar fazendo as multiplicaçõezinhas lá, que acabei agora que tô bom nessas contas. 30. 30? Isso, 30. Muito bem. Você tem videogame? Tenho. Qual? Eu tenho. Assim, não é meu, é do meu pai. Ele tem o PS5. Ah, então deixa. É que o Nintendo Switch, que é um videogame que eu recomendo muito para quem não joga muito, como parece ser o caso, já que você tem que estudar, tem Sim. um joguinho chamado Brain Wars. Não, é Brain versus Brain. Não. Mas no celular tem o Brain Wars, também é bom. Daí tem muitos joguinhos de somas rápidas. Daí Isso é bom. é bem divertido. Só que não tem esse jogo pra Play, só pra Nintendo. E no celular tem o Brain Wars. Acho que você vai gostar. Brain Wars. Depois eu recomendo pra você. Vou anotar. Anote, vai valer a pena. Muito bem, então agora a gente encontrou o ângulozinho lá, né? 30 mais 60 é 90, 90 mais 90 é 180. Muito bem. Agora a gente consegue fazer as decomposições, né? Vamos lembrar que este pontinho não pode se mover. Significa que as somas das forças em x e em y têm que se anular, não é mesmo? É isso. Sim. Agora então vamos pensar nas decomposições das forças. Acho que fica legal pensar nisso. Porque, por exemplo, desse vetor aqui, você vai ter o que a gente pode chamar de... Cara, hoje eu tô com... Como é que é? Aquela doença que o cara fica tremendo, não lembro. Parkinson. Isso, exatamente. T2x. E aqui também nós temos a forcinha T1x. E elas, veja, né, claramente elas estão uma ao contrário da outra, né? Então, tá aí. Elas têm que se anular, não é mesmo? Sim. Porque no ponto verde, que é onde nós estamos buscando o equilíbrio do problema, não tem força nenhuma na horizontal além de T1x e T2x.
nessa horizontal que eu criei aqui. Que é o próprio eixo X, não vou ficar inventando história, é o próprio eixo X, né, horizontal. Então o T1x tem que ser igual a T2x, independente dos valores ali e por aí vai. Dos ângulos, etc. T1x tem que ser igual a T2x. E a gente pode pensar o mesmo na decomposição das forças na vertical. Por exemplo, né, minha amiga, aqui você vai ter o que seria, vou pensar assim, a força tem um Y. E aqui você vai ter o que eu vou chamar de T2Y. São duas forças para cima, certo? Sim. Elas têm que se igualar ao peso. T1Y mais T2Y tem que ser igual à força-peso. Em Y elas se anulam. Ok? Sim. Então são as informações que nós colhemos desse belo desenho que eu fiz aqui. T1x igual a T2x e T1y mais... Deixa eu colocar x primeiro. T1x mais T1y. Nossa, falei besteira. T1y mais T2y igual a força-peso. Tá bom? Sim. São as duas formas que nós temos aqui para resolver esse sistema. Daí agora a gente tem que pensar nos valores que o enunciado nos deu, nas informações sobre ângulo, seno, cosseno e tangente, e aí vai, beleza? Sim. Por exemplo, quem que é T1x? O T1x é o horizontal, é o cateto adjacente do ângulo 30. Meu desenho está meio poluído, mas as cores estão aí para ajudar, né? É o cateto adjacente do ângulo 30, se tu pensares nesse triângulo aqui, certo? Sim. Muito bem. E tu lembra qual que é a função que envolve o cateto adjacente? É o seno, cosseno ou a tangente? Tem 2. Ah, sim, é verdade, né? Tem dois porque tem a tangente também. Só que no caso de decomposição a gente costuma não usar a tangente, tá? Então a gente vai usar o Ok. cosseno, beleza? A gente vai Certo. usar o cosseno aqui nesse problema. O cosseno tem a ver com o nosso ângulo adjacente ali. Então a gente vai poder dizer que o T1x é o T1 cosseno do ângulo, né? Cosseno do ângulo 30. Aí 30, 60 e você tem que saber de cor, né? Beleza? Tá. Então tá bom. Então vamos lá. O T1x, eu vou escrever as equações de novo com essas modificações. O T1x é T1, aquele T1 lá, cosseno de 30 graus. E o T2x é quem? Mesma coisa, T2 cosseno de quem? De 60, não é mesmo? Sim. Porque o T2 está aqui embaixo. Cosseno de 60, 30 graus, 60 graus. E embaixo, o que, que a gente tem? A gente tem o exato contrário. Se o T1x foi cosseno, o T1y vai ser seno. Mesma coisa para o outro, vai ser aqui mais T2 seno de 60. Porque aqui foi cosseno de 60, aqui para o T2 no eixo vertical vai ser o seno de 60. Ali foi cosseno, aqui é seno. E o peso é 44, né? Está no enunciado isso. 44 newtons. Ok? Ok. Muito bem. O problema pede o quê, né? Qual é o valor em newtons da tração no trecho da corda AP? Então ele quer saber T1 na prática. O problema é que saber T1. Então agora é contigo. Perceba que você tem duas equações aqui nesse sistema, né? Em cores pretas, você tem duas equações e duas incógnitas. Você tem o T1 e o T2, certo? Sim. O problema te pede o T2. Desculpa, o problema te pede o T1. Então o que é que você vai fazer? Minha dica, tá bom? Você, nessa equação aqui, você vai isolar o T2. Vai deixar T2 igual a qualquer coisa ali que vai aparecer. Beleza? Sim. Daí quando você tiver esse T2 igual a alguma coisa aí, você vem na segunda equação e substitui aqui. Quando você achar esse T2 igual a alguma coisa aqui, vai ser alguma coisa que depende de T1 ainda. Vai depender de T1. Então, quando você fizer a substituição aqui,
toda essa equação vai ter uma incógnita só, o T1, que é o que o problema pede. Então assim você vai conseguir resolver o problema, beleza? Então já sabe, isola o T2 Ok. aqui e substitui aqui. Essa é a minha dica. Tenta fazer e eu acho que você consegue sozinho. Se não conseguir, me fala, me manda uma foto quando terminar, tá bom? Tá bom.
Você pode fazer ela comigo passo a passo? Porque eu tentei fazer e eu acho que... Poxa, não mas eu sei se fiz eu tudo até errei. agora, hein? Aí tá mal, hein? Eu não sei Aí, se eu errei a substituição, mas ó, deu um tem que resultado treinar muito mais a esquisito. matemática aí, hein? Bem, o resultado vai dar esquisito mesmo, porque vai aparecer raiz de 3 sobre 2. Mas, poxa. Tem que tentar fazer. Senão fica ruim. Que aqui é só isolar os numerozinhos, né? Tem um segredo mais. Meu continha lá do sexto ano. Daí agora eu falei que era para você isolar aqui o T2. Daí se você isolar o T2 aqui, é basicamente passar o 2 multiplicando para o outro lado. Que vai cortar com esse 2 aqui. Ah, Então tá. vai aparecer só isso. Né? Opa! Né? E agora é pegar isso aqui e colocar o T2 ali, né? Lugar do T2. T2 não é isso que eu acabei de encontrar aqui? Raiz de 3 vezes T1? Não. Agora tem que isolar o T1. Então, a gente pode começar passando o 2 para o outro lado. Vai ficar T1 mais raiz de 3 vezes raiz de 3 dá 3, T1, igual a 2 que foi multiplicando para o outro lado, 88. Ah, mas tem 2, professor. Não, a gente deixou o 2 em evidência aqui ali na frente. Se não acredita, a gente tem que fazer então passo a passo. Que tem um meio aqui, tem um meio aqui, passou um meio em evidência. Agora passa para o outro lado. T1 mais 3T1 é 4T1. Até para cortar. 4T1 igual a 88. E agora é só passar o T1 dividindo. O que você não conseguiu fazer? Eu acho que eu troquei algum número na hora de substituir o T2. Eu tô tentando achar. Muito bem, dei uma verificada aí, veja o que eu fiz. Você substituiu direito ali o cosseno e o seno? Coloquei. Eu sei, assim, eu entendi que é basicamente pegar o T2 para conseguir descobrir o T1 na hora de substituir nessa conta de baixo. Isso, o ruim é conseguir fazer, né? Mas não é pra ser difícil, tá? Eu quero Tá dizer. bom. É uma continha de isolar, é que nem quando a gente estava lá no oitavo ano e tinha XY, né, pra gente isolar. Daí a gente isolava o X, jogava na outra equação, achava o Y. Né? Aqui é a mesma coisa, só que envolvia raiz, coisas assim. Então aqui tu entendeu que o raiz de 3 vezes raiz de 3 deu 3, por exemplo? Sim, entendi. Você entendeu por que, que aqui tem esse 1 meio multiplicando todo mundo? Sim. Tem 1 meio aqui, tem 1 meio aqui, né? Então é isso, tá? Ok. Cuidado, cuidado, não é pra ser difícil. Entendeu o meu isolamento aqui do T2? Sim. Que eu passei o 2 para o outro lado, multiplicando, meio que cortou o 2 com 2, né? É isso. Então, depois tente refazer isso aí sozinho. Deixa eu salvar isso para te enviar. Vamos para a próxima. Deixa eu pegar outro probleminha que é a mesma coisa. Ó, eu quero que você. Dessa vez eu quero que você faça o desenho para mim. O outro eu fiz o desenho. Agora eu quero que você. Tá bom. Bem, as forças já estão desenhadas, né? Não precisa nem fazer nada aqui, na real. O que ele tá mandando fazer?
Determine as forças que agem ao longo da corda. Tá. Bem, que achar as forças. O que tu vai ter que fazer aqui são as decomposições, encontrar que ele tem um X, tem um Y, que era ter um X, tem um Y no meu caso aqui, né? Aqui, por exemplo, vai ser o F2X e o F2Y. Eu quero que, então, que você faça uma coisa para mim. Eu vou te enviar o que eu acabei de fazer para você olhar a figura. Eu Ok. quero que você escreva as duas leis de Newton que vão aparecer aqui, a lei de Newton no eixo X e no eixo Y. Tá bom? Uhum. Só isso, só isso. Não quero que tu faça conta nenhuma, só quero que tu escreva as leis de Newton. Essa aqui é a lei de Newton no eixo X e essa no eixo Y. Que nem eu fiz lá de azulzinho e de laranja, né? Não é uma coisa que eu acabei de te mandar. Quando você fizer isso, você me manda uma foto e eu vejo se tá certo ou não. Tá bom? Tá bom. Daí a gente continua a partir dali. Eu vou só refazer a figura um pouco mais Perfeito. simplificada. Maravilha. Isso eu gostei bastante de ouvir. Você prefere que eu envie a foto mesmo ou eu posso falar, já que ela é. Pode enviar, pode enviar. Tá. É basicamente a mesma ideia da outra, então. Pronto. Hum. Muito bem, se a gente está pensando no pontinho ali, é isso mesmo. O F1, o F1, né, que só existe em X, só existe na horizontal, é igual ao F2X. Muito bem. E F1Y? Não tem F1Y, né? Isso aqui está errado. Essa força aqui só existe na horizontal. Ela não tem uma componente vertical, a F1. Ah, tá. Concorda comigo? Aí eu confundi com a outra, que a outra Isso. não A tava. outra tem, a outra tem. O F2 aqui. É só F2Y que é igual a P. Exato. Pronto. Agora falta uma coisa, né?
Falta você me dizer se esse f2x é cosseno ou é cosseno, não é mesmo? F2 cosseno ou seno? É isso que você tem que responder. Mas, por exemplo, aqui for cosseno, aqui vai ser seno. E o contrário, né? Muito bem. Que o peso é 87. Então eu quero que você me pense isso, responda, pense na coisa do cateto adjacente, cateto oposto. Ah, professor, mas cadê o cateto oposto aqui se o cara está aqui do outro lado? É a mesma coisa que se tivesse aqui, fechando um triângulozinho, né? É a mesma coisa. Ok. Ok? Então, bem, eu acho que tu consegue resolver a conta agora, tu já entendeu, né? Então faça aí. Sim. Se quiser me dizer o que tu acha quando tu decidiu, ou se já quiser fazendo a conta, pode ser também. Tá bom.
E aí, você descobriu quem que é o F2 aqui, o F2x, ele é quem? Ele é cosseno ou ele é seno? Ele é cosseno. Perfeito. Ele é o cosseno E de 60. Então aqui obrigatoriamente é o seno, não precisa nem pensar. eu tava fazendo o F1 Tu tava descobrindo F1, beleza. e deu. F1 é igual a. Assim, usando essa conta de F1 igual a F2, eu coloquei Igual F1 igual a F2 cosseno de F1. 60, né? Ah, sim. Aí, como ele já fala o cosseno 60, que é 0,50, só coloquei F1 0,50. Isso, que tu tem que decorar, né? F1 é igual a 0,50 F2. Porque cosseno vezes o F2. Cuidado com as maluquices aí, meu. O cosseno é 0. Sim, Mas isso aqui é um valor que tu não sabe, né? Então, a sim. gente sabe que o F1 é 0,5 vezes F2, é metade de F2. E aqui, de novo, vai ficar o raiz de 3 sobre 2. Eu acho que o enunciado falou quanto que é o seno. 0,87. Tá aí, um sisteminha bem tranquilo de resolver. Tem que encontrar F1 e F2. Isola. O F1 já tá. Daí tu pode encontrar F2 aqui nessa conta. E depois jogar ele aqui e tu descobre o F1. Ok. Deu F1 igual a 50. Tá, mas para isso tu teve que encontrar o F2 primeiro, né? Sim. Aí o F2 é 100. Isso mesmo. Como eu havia dito, o F1 ia ser metade do F2. Beleza. Tá aí, né? Deu pra fazer. Deu pra fazer. Vamos pra próxima. Só achei que tu tá com uns probleminhas em matemática, hein? Dá uma resolvida nisso. Tudo bem. Eu Vamos aos também tô poucos. Tá, tá. tendo aula Ah, é? em Eu queria ter ela matemática. comigo. Matemática. A aula de matemática comigo é mais legal que a de física. Ó, vamos lá. Bem, dê uma lida aí e me diga o que está rolando nesse problema. Eu não quero fazer tudo para você, não. Tá bom. Beleza. Eu lembro de uma coisa que meu professor falou, Uhum. que era. Eu lembro vagamente que ele falou sobre uma questão que envolvia essa mesma ideia. E eu diria que a resposta é a A, porque o ângulo dela é maior. Tu tá me dizendo que na A o ângulo é maior, então a força é maior. Então ela é que tem maior tensão. Uhum. Bem, legal. Vamos fazer no desenho e provar, então. Veja, nós temos aqui
vamos dizer assim, onde está o cara segurando, e aqui estão as barrinhas, né? Muito bem. Então, o que acontece é que esse cara está puxando com uma força, não é mesmo? Sim. Isso. E, né, o negócio está parado. Então, aqui vão ter as forças contrárias a esse movimento, e a gente sabe que esse cara aqui está parado. Justamente, ou melhor, deixa eu colocar no lugar certo essa força aqui, que eu desenho muito mal. Ai, cara, como eu odeio esse negócio. Ai, é triste, cara. Muito triste. Parece um doido com Alzheimer, né? Mas é que tu não tá entendendo. Mexer nesse negócio aqui é uma droga, cara. Uma droga. Não tem um aviso de que tá sendo. Não consigo nem te explicar. Só sei como. Ó, beleza, essas são as forças, né? Que nós queremos saber se são maiores ou menores, dependendo do ângulo. Essas duas forças, elas vão gerar uma componente, né? Essa aqui. Certo? Elas somadas geram esse vetor. As suas componentes verticais somadas, melhor dizendo, né? Elas se somam e formam esse laranja, que vai ser igual a esse vermelho aqui de cima. Parece que é igual, mas vou fazer assim. Agora sim, beleza? Sim. A força com que o cara puxa é a mesma, por quê? Porque esse negócio tem um peso, né? Sim. Então, na prática, né, essas forcinhas aqui, elas têm que vencer o peso, da força-peso. Né? Então, isso aqui é como se fosse o peso, da força-peso. E aqui também é o peso. Elas são iguais, né? Só que, dependendo do ângulo, é para aqui ser maior ou menor. Né? Então, o que nos interessa, na verdade, é se tem um e T2. Pra qual ângulo eles vão ser maior, qual ângulo eles vão ser menor. Daí, você pode pensar que os ângulos são iguais, então aqui pode ser θ, aqui pode ser o mesmo θ. Então, a gente vai ter que dizer que P, veja, essas componentes são o cateto adjacente ao ângulo θ. Que está do ladinho, não está aqui. Aqui seria o oposto, aqui seria o cara que está do outro lado. Né? Se a gente fechasse o triângulo aqui. Então a gente está falando desse cara que está do lado do ângulo, então é cateto oposto. É cateto adjacente, desculpa. Como é simétrico aqui, a gente pode dizer que o T1 e o T2 são iguais, para resumir um pouco o serviço. Certo? Sim. Só que agora a questão é o seguinte: o T1 e o T2, eles são essas forças que estão ali. E estão relacionados com o peso. Só que também está relacionado com o cosseno do ângulo. Já apareceu aqui na fórmula. A questão é o seguinte: se você tiver um. Veja, o peso não muda. O peso da sacola é o peso da sacola. É o que está ali. Só que se você tiver um cosseno baixo, um ângulo que vai fazer o cosseno ser baixo, obrigatoriamente a tensão tem que aumentar. Porque esse valor aqui é fixo. Não é mesmo? Entendeu a ideia? Sim. Da mesma forma, se você tivesse um cosseno alto, então a tensão abaixaria, porque esse valor é fixo. Agora a pergunta é, o problema nos pede em que maior tensão, então a gente quer tensão maior.
Então o cosseno é menor. cosseno seja menor. Só que o cosseno ser menor significa o quê? Significa que o ângulo dele é maior ou é menor? A gente tem que pensar na função cosseno. Nós sabemos, por exemplo, que o cosseno de 0 é 1. Nós sabemos, por exemplo, que o cosseno de 30 é 0,86. Nós sabemos, por exemplo, que o cosseno de 60, isso estava tudo nas questões anteriores, né? Sim. Ou seja, ao passo que o ângulo aumenta, o valor do cosseno diminui, tá vendo? O ângulo máximo, o valor máximo do cosseno é quando o ângulo é zero. Diminuiu ainda mais. Então, quando o ângulo aumenta, o valor do cosseno diminui. Vamos escrever isso, tá bom? Tá. Opa, acho que eu fiquei uma coisa errada aqui. Quando o ângulo aumenta, o valor do cosseno do ângulo são coisas diferentes, tá? Sim. Diminui. Ou seja, né? Quanto maior o ângulo, menor o valor do cosseno. Como a gente quer o menor valor do cosseno possível para essa situação de tensão máxima, então a gente quer o maior ângulo possível, ok? Sim, entendi. Então o maior ângulo possível é quem? É o primeiro, como tu mesma falou. Então eu acabei de provar o motivo. Porque aqui o ângulo está bem pequenininho, tá vendo? Sim. É um ângulo pequeno, aqui o ângulo está maior. Como é que eu sei? Porque aqui é mais fininho, aqui já é mais grossinho, está mais aberto, entendeu? E ele também fala os ângulos. É verdade. Eu estava só pelo desenho. É isso mesmo. Então é isso. Tá bom? Só que Tá, agora tu me pegou. Mas agora tu me pegou porque eu tô pensando uma coisa. O cosseno ele vai chegar a 0,90. Daí vai ficar bizarro, né? Porque se o cosseno for zero, se o valor do cosseno for zero, né? Vai dar peso igual a zero. Isso não faz sentido. Que loucura. Ah, não. Eu tô comendo bola. É que o ângulo todo é 90. Então divide, né? Veja que eu chamei de teta e teta. Aqui, por exemplo, ele está chamando de beta. Então é 45 para cá, 45 para cá, entendeu? Ah, tá. É, porque não tem como ali ser 90 graus. É, por exemplo, aqui que é 30, é 15 para cá, 15 para cá. Aqui que é 120, é 60 para cá, 60 para cá. Né? E até no que eu te mostrei aqui, o 60 era o menor de todos. A gente quer menor para que a tensão seja maior. Certo? Sim. Então, de fato, é o A, beleza? Entendeu a prova aqui? A prova é meio teórica. Ela envolve teoria de trigonometria e teoria de física. Eu tive que colocar a lei de Newton. Eu tive que mostrar que, ao passo que o valor do ângulo sobe, o valor do cosseno diminui. E a gente quer que o valor do cosseno diminui para que a tensão seja máxima. Ok? Certo. Esse capítulo que a gente estudou de física, ele mistura muito com trigonometria. Sim, tem que estar muito bem em trigonometria aqui. Então tá aí o motivo do teu professor ter dito que era A, né? Tem tudo isso aqui. Muito bem. Então tá bom. Nossa, que probleminha interessante para se entender a matéria. Depois eu quero que você releia esse problema, porque ele é bem bom. Tá bom. Vamos fazer a última. 2 barbantes. E aí, como é que faz aqui? Dois barbantes esticados formando um ângulo de 30 graus com horizontal sustentam um corpo cujo peso é 8 newtons. Aí, ó. De novo, né? Um probleminha bem parecido com o anterior, né? Os ângulos são iguais. Ah, eu acho que você consegue fazer sozinho. Eu vou salvar aqui. Vou te enviar. Já fez 1000 vezes essas coisas tudo.
Então, eu acho que você tem que conseguir fazer isso aí, pelo menos, até uma parte. Se não conseguir, não tem problema. Mas tenta. Ok. Tu sabes que tu tens que escrever as equações de x e de y, né? Sim. Provavelmente resolver um Ah, sistema. Muito bem. Eu vou no banheiro e já volto. Só um segundo. tá bom. Qualquer dúvida, tamo aí. Eu acho que eu consegui. Opa, gostei. A, a Consegui resposta que eu começar. fiz foi 8. Já terminou? Ô, louco, bicho. Gabarito. É Me que manda aí. é mais fácil, Ah, já é? que é a mesma coisa. Vai ficar vai dar aquela sominha que deu no meu caso. Não quer me mandar para eu dar uma avaliadinha no que você fez? Eu tô só ajeitando pra deixar mais. Já Gostei porque eu disso. fiz um pouco mais rápido. Quando você for escrever na prova, você tem que ter isso em mente também, tá? Porque o professor pensa, ele vai ter umas 200 provas para corrigir. Daí se tu fizer tudo um garrancho, que nem tu me mandou agora há pouco ali, Sim. o professor vai nem olhar para tua prova direito. Eu era um desses que quando ia corrigir, meu, se tivesse feio, tava nem aí. Faça bem grande também os desenhos, a letra. Os professores têm tudo o olho zoado. Eu acho que depois eu vou pegar algumas questões de teoria. Isso é bom.
Sabe, quando você for escrever para uma prova, na prova, é melhor que você já comece a coisa de forma organizada e bonita desde o começo. Porque quando a gente começa a fazer muito garrancho, desorganizado, escrever a conta de qualquer jeito, rabiscar, isso é poluição visual, e ninguém trabalha direito com poluição visual, sabe? Então é uma Sim. dica que eu dou para os meus alunos, sempre deixar as coisas organizadas, por mais que tome um pouco mais de tempo. Né? Pede pro professor uma folha extra para fazer rascunhos, no caso. Porque, pô, você faz escola particular, né? É. Com certeza eles podem te dar uma folha lá extra, né? Dinheiro que Eles meu pai sempre paga. dão uma Dá uma folha. folha rascunho Isso, pra gente usar nas provas. isso aí. Pode enviar aí quando quiser. Tá carregando a foto. Pronto. Tu falou que 2 tangente? Não, 2? Hã? Não entendi. Não, pera. 2 TG igual a P? Como assim? 2 TG? Calma. Aí tu falou que 2T vezes 1,5. Eu acho que queria dizer 2TX ou 2TY, alguma coisa assim. É. Ah, tá. Beleza. Errei sem querer. Tá. Daí. Ah, mas daí tá meio estranho, né? Porque. Qual que era o ângulo? Bem, aqui. Essas aqui tem que ser iguais a essa. Então é seno. É o cateto oposto esse É. aqui. É o mesmo que esse. Seno Sendo de 30 de é 1,5. 30. Muito bem. Então tu vai ter 2T vezes o seno de 30, que é 1,5, igual ao peso, que é 8. Vai ficar 8, né? Tudo certo, gostei. Gostei. Parabéns. Muito bem, muito bem. É isso, né? Esse 2 corta aqui. Corta. Gostei de ver, parabéns. Então é isso. Semana que vem nós temos aulinha. Ah, sim, sim. É isso aí. Semana que vem nós temos aulinha na quarta, Ah, sim. beleza? Quarta Ok. às 9. Tchau, tchau. Tchau, obrigada.